Fala galera, um grande abraço para você ligado aqui nas redes sociais do Futebol Lance Voz do Esporte. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. No ar, mais uma edição do nosso podcast A Rodada, que você já sabe, sempre repercutindo os últimos jogos do Campeonato Brasileiro e já projetando a próxima rodada. Mas é claro que o torcedor são paulino não pensa em outra coisa. Estamos na véspera da decisão da Copa Sul-Americana com transmissão do Futebol Lance Voz do Esporte, São Paulo Independiente Del Valle jogando neste sábado lá em Córdoba, e todos os detalhes aqui com a galera da Voz do Esporte e também do Lance. E você já sabe, podcast A Rodada em nome de Galera Bet, sua melhor aposta. Entre no site do Galera Bet, faça um rápido cadastro e você já está apto a participar das apostas esportivas. Primeira vez no site do Galera Bet, então você vai ganhar R$50 grátis aí em bônus para você apostar na primeira vez no site do Galera Bet. Aqui no podcast A Rodada, você já sabe, sempre um grande entrevistado. E para me ajudar aqui nessa resenha muito bacana, repórter do Diário Lance, grande Rafael Oliva, meu xará. Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Fala, Rafa, obrigado pelo convite para o pessoal do Voz do Esporte, sempre muito legal estar aqui. Acho que é a terceira vez que eu participo e hoje tem um convidado que daria para a gente ficar um dia inteiro conversando sobre a história dele no futebol, tem muita coisa legal. Então, espero que vocês que estão acompanhando o podcast gostem do nosso papo e sempre bom estar aqui mais uma vez. Beleza, bem-vindo sempre, Rafa Oliva. E agora eu já vou mandar o meu boa noite, o meu um grande abraço aqui a Ney Franco. Para você, torcedor do São Paulo, tá respirando Copa Sul-Americana? O time do São Paulo campeão em 2012 e o treinador era o Ney Franco. Tudo bem, Ney? Bem-vindo aqui ao Futebol Lance Voz do Esporte no podcast A Rodada. Seja bem-vindo. Tudo bem, Rafael? Prazer. Rafa Oliva também, prazer estar com vocês, obrigado pelo convite e estou aqui à disposição, né, para a gente falar do futebol, a coisa que a gente mais ama, que a gente está preparado, né, e principalmente aí, né, a gente falar dessa grande final aí do São Paulo contra o Independente. Muito legal, muitas histórias com o Ney Franco já, mas antes você já está acostumado, se você não está acostumado, está acompanhando pela primeira vez aqui o podcast A Rodada com os últimos resultados e a tabela de classificação na tela para você a partir de agora, relembrando os jogos da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo venceu o Avaí por 4-0, o Santos fez 2-0 sobre o Atlético Paranaense, aí com a volta do Luan balançando as redes, né? Importante aí pro Luan retomar a confiança do seu futebol. Santos 2-0 no Atlético Paranaense, goleada do Fluminense 4-0 sobre o Juventude. A duras penas o Corinthians venceu o Atlético Goianiense por 2-1 com gol aos 42 do Yuri Alberto. Fortaleza surpreendeu a todos e fez 3-2 no Flamengo. Coritiba 1, Ceará 0, resultado importante para o Guto Ferreira aí nessa condução do time do Coritiba na permanência na primeira divisão. Também importante para o Cuiabá, 2-1 sobre o América Mineiro. O Palmeiras, um ano depois daquela classificação, a decisão da Libertadores da América, exatos 365 dias depois, também no estádio do Mineirão, fez 1-0 sobre o Atlético Mineiro, 0-0 Internacional e RB Bragantino, e na Serrinha o Botafogo respira aliviado, fez 1-0 sobre o Goiás. Tabela de classificação do Campeonato Brasileiro após 28 rodadas. Palmeiras, aí muito próximo de ser campeão brasileiro, primeiro colocado com 60 pontos, tem 9 a mais que o Fluminense, segundo colocado, com 51, com 50, terceiro Internacional, com 47, quarto colocado Corinthians, com 44, o quinto Flamengo e o sexto Atlético Paranaense, fechando o G6. Sétimo, o Galo Mineiro, Atlético com 40 pontos, oitavo, o América Mineiro com 39, com 37, o nono Botafogo. Essa vitória contra o Goiás foi de extrema importância para o time do Luiz Castro. Décimo, o Santos, né, fechando a primeira página com 34 pontos, mesma pontuação do 11º Goiás, 12º São Paulo e o RB Bragantino, que ocupa a 13ª colocação. 14º Fortaleza com 31, mesma pontuação do 15º colocado Coritiba, 16º Ceará com 28.
Abrindo a zona do rebaixamento, Cuiabá com 28, Avaí com 27, o Atlético Goianiense com 22 pontos e o Juventude garra no terço porque tá muito complicado, 19 pontos, vai ter que fazer um desempenho aí quase de campeão brasileiro para se safar, para permanecer na primeira divisão. Quer acompanhar aí os melhores momentos e os gols aí na rede social do Diário Lance, no Facebook, no YouTube, você vai ter aí todos os detalhes, os gols para você da rodada. Bom, para iniciar o nosso papo com o Ney Franco, a gente sempre faz cronologicamente, mas não dá para fugir dessa decisão do sábado, né? Que o torcedor do São Paulo tá pensando só nisso, né? Acho que até tem atrapalhado bastante o São Paulo, né? Essa questão aí da Copa Sul-Americana e essa oportunidade que o Rogério Ceni, que você comandou em 2012 como jogador, como seu goleiro, agora tem a oportunidade como treinador. Ney, o que você enxerga em 2012 que tinha naquele time do São Paulo de 2012 ou não tem nada a ver, Ney Franco? Olha, eu acho o primeiro o momento, antes de entrar no jogo. Em 2012, a gente praticamente vivia um momento igual esse do São Paulo. O São Paulo em 2012 tinha 4 anos que não ganhava um título, né? Então existia uma pressão emocional muito grande em cima daquele elenco, em cima da comissão técnica, né? E eu cheguei no São Paulo em 2012, no meio do ano, em julho, do turno do Campeonato Brasileiro, né, para o retorno, né? E a cobrança ela era enorme. E a gente teve um segundo semestre, né, de 2012 muito bons, com números interessantes, né? Primeiramente, dentro do Campeonato Brasileiro, uma recuperação. Arrancamos de 12º colocado para 4º colocado dentro do Brasileiro. E à medida que a nossa equipe foi melhorando o posicionamento na tabela do Brasileiro, a gente começou a pegar autoconfiança e, paralelamente ao Brasileiro, a gente disputou essa Sul-Americana. E depois do confronto, a gente teve um confronto com Loja, a LDU de Loja, um confronto muito complicado por causa da logística, principalmente em relação ao primeiro jogo, que a gente foi jogar no Equador, uma viagem praticamente de 24 horas, que a gente teve que jogar, empatamos lá de 1-1 e depois retornar para um campeonato brasileiro no final de semana, onde a gente estava tendo uma recuperação. Depois desse confronto com Loja, com o LDU que a gente passou, em 2 jogos, a Católica, que era a atual campeão da Sul-Americana, na época dirigido pelo Sampaoli, e quando a gente passou pela Universidade, né? A Laú, quando a gente passou pela Laú, que a gente jogando bem, né, ganhamos no Chile de 2-0, depois ganhamos no Pacaembu de 5-0, ali eu percebi que a gente, né, tinha encorpado, né, que a gente tinha condições de lutar por um título internacional, até então inédito para o São Paulo, um título que apenas um clube brasileiro que tinha naquele momento, que era o Internacional, né? E a gente começou a mobilizar, né, com uma certa tranquilidade, porque a gente já tinha saído da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. E eu vejo a semelhança hoje no São Paulo também, a pressão emocional que existe hoje pela conquista do título, né? Então nós estamos falando de uma conquista aí há 10 anos atrás, que para mim na memória parece que foi ontem, por tanta emoção, por tanta experiência que a gente pegou nessa competição. A gente falar que está completando 10 anos, né, mas tem assim as imagens na minha memória assim muito nítida do que foi essa campanha nossa, né? E em termos de qualidade, né, eu acho que o São Paulo está ajustado tecnicamente, taticamente para essa final. E em 2012 a gente achou uma forma de jogar no segundo semestre, a gente chegou nessa final, né, muito bem preparado, né? Lembrando que a final da Sul-Americana em 2012 ela foi depois do Campeonato Brasileiro. Então a gente já fez uma final com o Tigre, o último jogo, já sabedor que a gente já tinha conseguido uma vaga na Libertadores através do Brasileiro, pois a gente fez a melhor campanha do segundo turno e terminamos do Brasileiro em 4º colocado. Isso deu uma tranquilidade para a gente fazer uma final com o Tigre, né, que foi uma final emocionante, foi um confronto com muita catimba, mas felizmente a gente foi campeão. E a São Paulo tem todas as condições agora, a diferença é único, né?
de vencer também essa equipe do Independente, que é uma equipe também forte, que está num bom momento também no futebol, principalmente no campeonato lá equatoriano. E só para relembrar, né, para o torcedor de São Paulo relembrar, né, naquele time tinha ali do meio campo para frente, tinha o Denilson, tinha o Wellington, tinha o Lucas, né, que depois foi até o último título do Lucas, né, e alguns jogadores que a gente vai Cristiano relembrar. Osvaldo. Cristiano Osvaldo também, William José também, né, é um time que o torcedor jamais vai se esquecer. Oliva, vamos lá com a pergunta para o nosso Ney Franco, hoje nosso convidado no podcast A Rodada. Ney, você citou a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro naquele ano, que deu uma tranquilidade o segundo semestre melhor que o São Paulo fez para chegar bem para a final. Só que uma diferença que eu vejo de 2012 para 2022 é que o São Paulo não faz uma temporada tão boa assim, porque neste ano o São Paulo caiu na Copa do Brasil para o Flamengo, tendo perdido o primeiro jogo por 3-1 e praticamente liquidou as chances do time, tendo perdido a final do Campeonato Paulista do jeito que foi para o Palmeiras. E faz um Campeonato Brasileiro agora, começa a se recuperar, ficando mais no meio da tabela, mas não era o que o torcedor esperava. Até chegou a flertar ali com uma briga contra o Z4, mesmo que breve, chegou a flertar ali. E teve o caso do Atlético Goianiense, né, que muito torcedor São Paulino ficou pé da vida com a derrota por 3-1 no jogo de ida. Claro, o São Paulo conseguiu uma virada histórica depois no Morumbi, mas teve esse caso aí. Queria saber de você, então, se nesse contexto que eu citei, de 2022, o São Paulo não tem uma obrigação de vencer o Del Valle para coroar uma temporada, para meio que salvá-la, né? De uma temporada que não foi, assim, dos sonhos do São Paulino, no que não foi o planejado. Por exemplo, o Rogério, no começo do ano, falava em classificar o time para a Libertadores via G6, coisa que provavelmente não será possível. Pois é, eu acho que para nós treinadores, né, quando você está dirigindo uma equipe grande, né, que você disputa muitas competições paralelamente, chega um momento que fica muito difícil você levar todas as competições, né? Eu acho que se a gente for realizar um estudo do São Paulo na temporada, ele foi bem, né, na Copa do Brasil, depois enfrentou o Flamengo, foi eliminado, mas antes eliminou a forte equipe do Palmeiras, né? Nessa fase sul-americana, passou muito bem na primeira fase, na fase de grupos, mas realmente teve também nos confrontos com o Ceará e com o Atlético Goianiense, né, em alguns momentos a sua classificação ela ameaçada, né? Mas eu acho que passa a ser agora, né, esse jogo, um jogo único, realmente aquele jogo que você pinça da temporada e realmente dá essa oportunidade, né, ao São Paulo de disputar a Libertadores ano que vem, além da cereja, né, do bolo, que é o título. Eu acho que isso tudo acaba, no final da temporada, se conseguir o título, você olhar para o planejamento e falou, a gente não viu ir para a Copa Libertadores na competição que queríamos, mas chegamos de uma outra forma, com o título ainda. E isso aconteceu com a gente em 2012. Em 2012, a gente teve um trabalho muito intensivo para a gente melhorar uma campanha nossa dentro do Campeonato Brasileiro, né? E nas primeiras rodadas, né, principalmente até o confronto da LDU, a Sul-Americana ela estava em segundo plano, devido à preocupação que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil tecnicamente, né? E um campeonato traiçoeiro, uma equipe grande, quando está trabalhando lá embaixo da tabela, né, a pressão para sair é muito grande. E felizmente no São Paulo, quando a gente passou pela LDU de Loja e começamos a ter os outros confrontos, a gente já estava numa situação mais confortável dentro do Campeonato Brasileiro e a gente viu priorizar depois a Sul-Americana. O São Paulo, nesse jogo único, né, é um momento de esquecer tudo, porque ao contrário, a gente fez uma final já com o brasileiro definido. Eu acho que depois desse confronto com o Independente, né, o São Paulo, aí, se não me engano, vai ter 9 rodadas, né, ou 10 rodadas, para definir sua situação, um posicionamento melhor dentro do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que é uma final e clube grande, quando chega na final, ele tem que ganhar. Então, eu acho que essa final, além do título, classificação para Libertadores, ele, se entrar pelo caminho da vitória, ele dá uma tranquilidade para que o elenco termine o Campeonato Brasileiro sem muita pressão. Agora, o revés também
né, venha ao contrário, né? Se o São Paulo tiver um revés nessa final, a gente sabe que os jogos finais do campeonato vai ser jogos de muita pressão em cima do e, consequentemente, em cima de uma comissão, né? Os jogadores e comissão técnica estão preparados para isso, mas eu vejo essa final com esse detalhe, além do título, dá uma tranquilidade para a sequência e até começar a planejar a próxima temporada da Copa Libertadores. Ney, eu sei que você já falou bastante sobre isso, né, em algumas entrevistas também, e não dá para nos furtar essa situação, porque hoje, naquele momento, em 2012, o seu capitão era o Rogério Ceni e hoje o técnico é o Rogério Ceni do São Paulo Futebol Clube. E ficou alguma rusga naquele momento, né, na relação. Queria que você falasse até como é que era o tipo de relação, se ela era mesmo tumultuada com o Rogério Ceni, que chegou até a dizer para você se não desse certo em algum momento da temporada você era o culpado, se desse certo é porque viria um outro treinador. Fala um pouquinho dessa relação, né? Se era tão tumultuada assim com o Rogério Ceni, como é que funcionava naquela oportunidade, Ney? Olha, Rafael, acho que a gente já virou essa página, cara. Esse assunto ele já foi se muito debatido, discutido, né? Eu acho que hoje o Rogério Ceni ele se encontra num bom momento, né? Hoje o Rogério Ceni está aí, né? Já ocupou seu espaço como treinador do futebol brasileiro, está numa grande final, né? Pelo seu clube de coração, pelo clube que ele tem formação, né? Na época, o problema que teve, ele foi superado e foi dentro de uma Sul-Americana, né? É normal em alguns momentos ter alguns problemas de relacionamento, né, que você tem que mudar a rota. Na época a gente conseguiu fazer isso com muito maestria, tanto do meu lado como do Rogério, e depois a equipe se fechou e a gente foi campeão da Sul-Americana, né? Hoje eu lamento todos os fatos que aconteceram, porque isso ficou marcado aí na história. E eu, no meu caso, né, como treinador de São Paulo, acaba ficando em segundo plano o belo trabalho que eu fiz na frente do São Paulo. Se você pegar os meus números no São Paulo são números de treinador, né, que trabalhou, né, aí nos últimos anos com os melhores índices de treinador no São Paulo, principalmente o segundo semestre de 2012, né? Pena que a forma de eu sair do São Paulo tumultuada e isso acaba mascarando aí o trabalho de um ano que eu fiz à frente do São Paulo, que foi um trabalho muito consistente, muito bom e com números expressivos. Antes da sua pergunta, Rafa, só para não fugir um pouco da linha de raciocínio, você falou dos seus números no São Paulo. Mudou o teu patamar de carreira de treinador com esse título e também com a sua passagem muito boa no São Paulo? Posso só dar os números? Pô, claro. Eu puxei eles aqui também. Foram 79 jogos, 41 vitórias, 16 empates, 22 derrotas, aproveitamento de 58,6%. E aproveitamento hoje no Campeonato Brasileiro, você luta pelo G4 e até em algumas edições é aproveitamento de campeão. Mudou o patamar da tua carreira com esses números e também com esse título da Sul-Americana num time importante como o São Paulo, Ney? É lógico, Rafael, você ter no currículo hoje, né, um título internacional pelo São Paulo, né, aliás, um clube que tem, né, por característica, tem na sua galeria de troféus, né, muitos títulos, né, você entrar para essa galeria, entrar nesse nome de treinadores que ganhou no São Paulo, né, é engraçado, é interessante a gente falar isso. O São Paulo, no seu centro de treinamento, ele tem por praxe ter lá na sua concentração, né, quadros, né, só de equipes campeãs, né, quadro com o seu treinador, né, e eu me lembro que entre nós da comissão técnica e jogadores a gente queria ter o nosso nome cravado ali e ter isso definitivo no clube, e a gente conseguiu isso, né. Agora, eu já cheguei no São Paulo com alguns clubes, né, com alguns títulos, né, passando pelo título campeão mineiro pelo Ipatinga, campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, campeão da Série B com o Curitiba, campeão da Sul-Americana com a Seleção Brasileira Sub-20, campeão mundial com a Seleção Sub-20, né? E quando eu cheguei no São Paulo, assim, foi uma procura do São Paulo para me tirar da CBF, num momento que eu estava muito bem na CBF, né? Logicamente, o que acontece depois da passagem do São Paulo é que eu tenho
mais um título e mais a experiência, né? Como o Rafael leu aí o desempenho, os números, né? São números bons, e gostaria só de fazer um recorte, né? Eu queria bater nessa tecla aí do segundo semestre de 2012, né? Que foi no momento que a gente ajustou a nossa equipe e a gente começou a ganhar os jogos com a equipe jogando muito bem, com a equipe muito bem montada taticamente, e dentro dessa forma de jogar com o Lucas crescendo do lado direito do campo, né? Então, a gente sabe que o trabalho que a gente fez no São Paulo favoreceu esse crescimento do Lucas e depois ele foi negociado. O Oswaldo do lado esquerdo, Luiz Fabiano jogando como referência e tendo ali o William José como opção. A gente recuperou o Jadson fez um segundo semestre espetacular com o São Paulo como meia de ligação, 2 volantes ali, Ayrton, Denilson, ainda tendo o Maicon como opção, tendo o Casimiro também como opção. Montamos uma linha de defesa ali com a adaptação do Paulo Miranda de lateral direito e a liberação do Cortez do lado esquerdo com o Rafael Tolói e o Rodolfo, né? E toda a experiência do Rogério ali atrás. Essa equipe não tomava gols, né? E tinha um contra-ataque muito rápido, e isso ficou muito marcado nos jogos do São Paulo de 2012, né? Com a equipe que jogava bem ofensivo, né? Hoje a gente vê o futebol brasileiro jogando com 2 pontas, e parece que tudo é uma novidade. Não, em 2012 a gente fez isso no São Paulo, a gente fez isso na Seleção Brasileira Sub-20, né? Mas logicamente, como eu falei anteriormente, esses números da minha passagem no São Paulo, eles não são, em alguns momentos, avaliados muito em função da forma como eu saí. Qual foi o grande erro do São Paulo? É que a gente conseguiu uma classificação para a Libertadores de 2013 e a gente, né, o clube, não se reforçou para essa competição, né? Então, nós pegamos, por exemplo, em 2013, o Atlético Mineiro num momento muito bom, caímos na chave deles, classificamos em segundo colocado na chave, né? E depois já pegamos o Atlético de novo no oitavas de final. E no jogo que a gente estava muito bem, no Morumbi, lotado, ganhando de 1-0, a gente teve um jogador expulso no primeiro tempo, e o Atlético conseguiu uma virada, e depois a gente teve que ir para Belo Horizonte, tendo que reverter uma situação em plena independência, onde o Atlético estava num momento muito mágico. E todas essas experiências que eu passei pelo São Paulo, né, me valoriza hoje muito mais profissionalmente, com, né, mais experiência. Então eu acredito que realmente a passagem pelo São Paulo, né, voltando à origem da sua pergunta, logicamente que dá um salto, né, na carreira da gente, e logicamente que a gente é mais respeitado, né, principalmente pelo meio, né, que cobre os clubes, que é o meio de imprensa, quando eles avaliam esses números com critério. Ô Ney, você citou seu desempenho pelo São Paulo, a gente até deu os números aqui, mas eu vendo umas análises da época e lembrando como é que foi também 2012, 2013, a sua passagem, os próprios jogadores que o Rafa citou também, Tolói, hoje em seleção da Itália, né? Campeão da Eurocopa. O Oswaldo na época estava voando, Luiz Fabiano de centroavante não é pouca coisa. Lucas Moura, hoje no Tottenham, Denilson, enfim, jogadores muito bons. E vendo análises da época e lembrando também daquele momento, muita gente apontava também o crescimento do São Paulo relacionando mais ao crescimento dos jogadores do que ao seu trabalho. Explico por quê. A própria torcida fazia essa associação. Tanto que a torcida pressionava muito o trabalho, falando de variação tática, enfim, esse tipo de análise. E você também, na época, chegou a afirmar que se o problema fosse o treinamento, enfim, se o problema fosse você pediria para sair, não seria, mas que você não via que era esse o problema. Eu queria te perguntar, então, o que causou a sua saída do São Paulo? Foi a pressão, se não foi o desempenho do time, foi a pressão externa da torcida, foi a relação com os jogadores, foi, não sei, uma derrota para o Corinthians na Recopa Sul-Americana? A que você atribui a sua saída do São Paulo? Primeiramente, o pensamento, né, ou a memória, em alguns momentos, ela é curta. Eu, quando peguei o São Paulo estava arrasado, né? Praticamente tinha acabado de ser eliminado uma Copa do Brasil, e com a equipe os jogos do São Paulo eram muito arrastados, né? Então, se você for avaliar quem avalia o trabalho tático de treinador, e hoje a gente evoluiu muito isso também no Brasil, né? Hoje a gente tem vários jornalistas que entendem melhor do futebol da parte tática do que em 2012. Hoje tem mais acesso a informações, tem mais cursos também
né? Só quem quiser estudar esse trabalho no nosso São Paulo vai perceber que realmente a equipe ela teve um ganho tático enorme em 2012, com o posicionamento desses jogadores dentro de campo corretamente, com o crescimento, esse posicionamento dos jogadores dentro de campo teve um crescimento técnico a esses atletas, e por isso os nossos números foram muito bons. Então teve um papel da comissão técnica importante na mobilização do grupo e na definição de jogo, né? O que aconteceu comigo no ano seguinte no São Paulo é o que acontece com qualquer treinador de grande clube do futebol brasileiro, principalmente depois que você é eliminado de uma competição como a Copa Libertadores, né? Tem que se achar um culpado, né? E em alguns momentos, a maioria das vezes, esse culpado ele cai em cima do treinador, né? E acho que no São Paulo, logo depois dessa eliminação, a gente teve um confronto com o Corinthians e a gente perdeu o primeiro jogo da Recopa, né? E a mudança ela foi feita logo depois do primeiro jogo, que a gente perdeu o primeiro jogo contra o Corinthians, né? Então eu entendo também que a gente veio numa sequência em 2013, que a gente fez, por exemplo, uma boa campanha no Campeonato Paulista, jogando a Libertadores paralelamente, né? E no Paulista a gente chegou a uma semifinal e a gente foi eliminado pelo Corinthians em cobranças de pênaltis. Depois você é eliminado numa Copa Libertadores, né? E depois dessa eliminação da Copa Libertadores, aí realmente começa a ter os problemas dentro do grupo, né? Começa a ter o trabalho ele questionado, e nesses momentos de pressão do treinador, em alguns momentos você dá uma declaração infeliz, uma ou outra, até pela pressão que tem, e você vai amadurecendo nisso, né? Então, a minha saída do São Paulo, ele foi devido aos resultados negativos na temporada de 2013, né? Uma eliminação na semifinal de Campeonato Paulista, uma eliminação que na nossa avaliação, embora a gente não tenha tido grandes contratações para a Copa Libertadores, uma eliminação nas oitavas de final, embora tenha sido pelo Atlético Mineiro, que estava no momento melhor do que a gente, e até foi campeão em 2013, e logo depois, no primeiro confronto com o Corinthians, né, a gente perdeu o primeiro jogo, aí a diretoria optou pela troca, né? Talvez, se fosse um treinador, né, na época com mais nome ou com mais currículo dentro do próprio São Paulo, poderia ter essa possibilidade de segurar para tentar reverter, né, mudando de alguma forma de minuto o custo do clube, mas realmente na época eu me coloco no lugar da diretoria, eu me sento na cadeira deles, que a pressão foi muito grande, né, em relação, né, à troca pela mídia, né, e o próprio torcedor começou dentro do próprio estádio, né, ter suas manifestações contrárias à comissão técnica, e a troca ela foi feita no momento certo, mas o que ficou marcado mesmo foi um ano à frente do São Paulo, e na minha avaliação foi feito um trabalho, né, com muita qualidade. Estamos com... Sim. 30 segundinhos, só para também reforçar, para não deixar os números jogados à toa. O aproveitamento do Ney Franco, ele é um pouquinho inferior ao do Rogério Ceni atual no São Paulo, muito parecido com o do Crespo, campeão paulista com o São Paulo no ano passado, e é melhor que a maioria dos treinadores que passaram pelo São Paulo, como Balsa, Dorival Júnior, Cuca, é superior a todos eles. E um técnico muito vitorioso, ele citou Ipatinga, a seleção brasileira, a gente já vai citar isso, até porque a última vez que a seleção brasileira foi campeã mundial, né, sub-20, foi no comando do Ney Franco, né, num time que tinha Neymar, que tinha Oscar, que tinha até o Henrique Almeida, né, que foi eleito ali um dos melhores jogadores, foi eleito o melhor jogador também, um dos principais goleadores. A gente vai citar bastante esse trabalho feito aí, mas eu, da minha parte, para encerrar do assunto São Paulo, queria que você lembrasse um pouco, e até para trazer um bastidor para o torcedor do São Paulo, porque foi uma final atípica de Sul-Americana. Porque depois que você bate com propriedade a Universidade Católica, faz 2-0 lá, 5-0 no Pacaembu, chega com um time já organizado e aliviado por ter conseguido essa vaga na Libertadores através do Campeonato Brasileiro. E aí você tem uma pancadaria generalizada na volta para o segundo tempo, não tem o segundo tempo no jogo de volta. Conta um pouquinho, relembra um pouco disso, você do banco de reservas, como viu toda
toda essa confusão, toda essa final que não acabou, né? Que acabou atrapalhando um pouco aí essa festa. Não para o torcedor de São Paulo, que é campeão, né? Isso não tira a glória. Mas fala um pouquinho de um bastidor dessa final conturbada aí contra a equipe do Tigre da Argentina, Ney. Rafael, pena que essa final teve essa confusão, né? Mas essa confusão ela não pode tirar o brilho da conquista, porque a conquista nossa em números foi muito bom e principalmente o confronto com o Tigre, né? A gente estava no jogo, né, no Morumbi, no primeiro tempo ganhando de 2-0 contra uma equipe muito faltosa, inclusive a origem da confusão foi em cima de uma cotovelada que o Lucas tomou lá do lateral esquerdo, sangrou e no final do jogo o Lucas com o algodão simplesmente mostrou o algodão para ele e veio outro jogador e começou a empurra e deu uma confusão primeiramente dentro de campo. E depois a gente foi pro vestiário e o Tigre pro vestiário deles. E a gente, do nosso vestiário, a gente percebia que estava tendo alguma coisa de diferente no vestiário deles, e até chegar a informação que realmente teve uma pancadaria generalizada, né, com os seguranças do São Paulo e depois a polícia, e a gente teve um intervalo, né, que a gente tentou organizar a nossa equipe para o segundo tempo, sabedor, né, uma coisa que me vem na lembrança desse dia do jogo, né, antes da gente continuar nesse papo, é o seguinte: foi um dia muito especial para a gente, né? Desde a saída nossa da Barra Funda, do centro de treinamento, o torcedor na rua nos acompanhando, na chegada no estádio, no Morumbi, a praça na frente lotada de torcedor, como a maioria dos grandes jogos do São Paulo, o torcedor recebe o ônibus ali e os jogadores, e eu tive uma certeza, principalmente no momento que a gente subiu, que eu subi a escada, que eu cheguei e encontrei aquele Morumbi lindo com a torcida lotando o estádio, né? Ali caiu a ficha e eu tive uma certeza, assim, uma convicção que a gente não perderia aquele título pela campanha nossa, né? E principalmente quando terminou o primeiro tempo que a gente fez 2-0, a nossa equipe não tomou gol no Morumbi dentro da Sul-Americana. Então a tendência maior era a gente ampliar o marcador. E, infelizmente, né, o jogo ele foi catimbado e o clube, né, adversário tomou-se, né, teve a decisão de não voltar para o segundo tempo, né. Felizmente, toda a direção da Conmebol estava no Morumbi. A gente ficou um tempo ali no meio de campo esperando até o juiz definir pelo encerramento e, logicamente, que cria uma ansiedade. Meio jogo, 45 minutos, a gente ganha de 2-0, o que vai acontecer a partir desse momento? E acho que a direção da Conmebol acertadamente desceu por o gramado, programaram, montaram ali o palco para a entrega do troféu, né, e das medalhas, né, de mérito por vencimento, e a gente comemorou muito com o nosso torcedor. Talvez essa comemoração ela seria melhor no segundo tempo, né, se desenhava a gente fazer o terceiro e quarto gol, né, no Tigre, né, e com certeza a gente teria um prolongamento ainda maior do jogo e curtindo ainda mais essa vitória, que foi uma vitória, né, saborosa. Tiramos do ombro ali um peso de 4 anos sem título, um título internacional inédito para a galeria de troféus de um clube vencedor, né? E mais uma vez terminar da forma como eu comecei. Eu acho que essa confusão provocada pelo adversário ela não pode tirar, né, o brilho da conquista que foi conseguido com muito mérito. Estamos conversando com o Ney Franco, essa simpatia, sabe muito de futebol e já a gente vai contar de Ipatinga, primeiro título dele, importante, depois de 40 anos um time fora da capital ganhou um título estadual lá de Minas Gerais. Vamos falar de seleção brasileira, de Flamengo, ganhar título no Flamengo também é diferente. Vamos falar mais da carreira do Ney Franco, mas agora vamos relembrar que o podcast A Rodada você sempre tem em nome de Galera Bet, sua melhor aposta. Você entra no site do Galera Bet, faz um rápido cadastro, é rapidinho e você já está apto a fazer as suas apostas esportivas. Não teve oportunidade? Vai lá, entra lá no site do Galera Bet, rápido cadastro e na sua primeira aposta esportiva você ganha R$50 grátis.
em bônus. Já já, no final aqui da nossa resenha, do nosso papo, tem as odds para a rodada deste final de semana. Relembrando que no domingo teremos aí o pleito eleitoral, então a rodada quase toda no sábado. E já já as odds para você do Galera Bet, sua melhor aposta. Falamos agora, Ney, sobre a questão do Ipatinga. É o seu primeiro trabalho, né, como profissional. Você já tinha passado ali pelas categorias de base de alguns clubes, né, Atlético e Cruzeiro, mas seu primeiro grande trabalho é no Ipatinga. Em 2005 você consegue, em um time que vários jogadores deixaram o Ipatinga e foram para grandes times. O Minhoca foi até pro Flamengo, entre outros jogadores. O Marinho, que foi titular e foi um artilheiro naquela oportunidade do Ipatinga. Relembra um pouco essa conquista logo no seu primeiro trabalho como treinador, campeão mineiro com o Ipatinga, né, Franco? Pois é, Rafael, a gente como treinador, né, a gente tem experiências de trabalhar em vários clubes, alguns clubes trabalho feito com qualidade e com retorno em títulos, e em alguns momentos você faz em outros clubes trabalho com qualidade, mas o resultado não vem. O Ipatinga entra nesse hall dos trabalhos que eu fiz vitorioso. Foi 1 ano e 6 meses à frente do Ipatinga, e em cima desse trabalho, né, culminou-se num título em 2005 em cima do Cruzeiro, em pleno Mineirão, né? Esse título ele tem um grau de importância enorme, porque o Ipatinga ele tinha uma parceria com o Cruzeiro, e quando a gente chegou à final do campeonato, era colocado, né, as notícias, a própria torcida, que era já um campeonato do Cruzeiro, porque a filial entregaria o jogo. E ali a gente mostrou o primeiro cartão de visita nossa, com muito profissionalismo, abrindo aspas, a gente não teve pressão nenhuma da diretoria do Cruzeiro, né, para que isso acontecesse. Mesmo se tivesse, a gente entraria no jogo da forma como a gente entrou, com muita competência. A gente coroou um trabalho ali de excelência no Ipatinga de 1 ano com o título mineiro. E posteriormente, no ano seguinte, a gente chegou a outra final do Mineiro. Poderíamos ter sido, né, bicampeão mineiro com o Ipatinga, que seria um fato assim espetacular, né? Mas a gente não foi campeão mineiro, mas chegamos a uma semifinal de Copa do Brasil. Eliminamos equipes como o Santos, né? Na época o Santos dirigido por Vanderlei Luxemburgo. Eu gosto de ressaltar Vanderlei Luxemburgo, porque para mim é um dos melhores treinadores do futebol mundial, né? Então para mim foi, né, um orgulho estar à frente do Ipatinga e eliminar uma equipe como o Santos, né? Depois eliminamos o Botafogo em 2 confrontos que a gente ganhou no Maracanã de 3-0, né? Depois eliminamos o Náutico no Aflitos, né, que é sempre uma equipe difícil, lembrando que nós estávamos numa equipe de Série C do Campeonato Brasileiro, do Ipatinga. E chegamos à semifinal com o Flamengo, em um jogo muito duro, num confronto muito duro, onde o primeiro jogo no Ipatingão foi 1-1, e depois, no Maracanã, nós do Ipatinga começamos ganhando de 1-0, e o Flamengo virou o jogo só aos 33 do segundo tempo, se não me engano. Mesmo assim, a gente criou muita oportunidade de gols naquele confronto com o Flamengo, né? É um jogo que eu costumo repetir, ver de vez em quando, esse confronto com o Flamengo, para ver como uma equipe como o Ipatinga encarou o Flamengo em pleno Maracanã, né? E por minha surpresa, depois desse jogo, estava no vestiário lá, lambendo as feridas da derrota, né? Embora muito consciente do trabalho que a gente tinha feito do Ipatinga. Aí eu recebi no vestiário a presença do Kleber Leite, né, o vice-presidente de futebol do Flamengo. A princípio pensei que estaria lá para elogiar o nosso trabalho no Ipatinga. Ele me chamou no campo e falou que o Flamengo iria trocar o seu treinador e que eu era o nome dele, logicamente que define os pares, né, da direção do clube. E isso foi ali na quarta, né, para o início de quinta-feira, já de madrugada, e na segunda-feira eu tive realmente uma proposta oficial do Flamengo. Aí me desliguei do Ipatinga e fui para o Flamengo, um clube que eu fiquei ali 1 ano e 4 meses à frente, ressaltando que é uma época que o Flamengo trocava de treinador de 3 em 3 meses. Eu consegui fazer um trabalho também muito consistente no Flamengo, de 2006 e 2007.
Ganhou a Copa do Brasil, que foi eliminado pelo... É louco essa história, né? É Que foi muito eliminado doido pelo isso, Flamengo. cara. Futebol é muito louco, E velho. o convite, assim, né? No intervalo, não, no final da final partida, do no jogo. vestiário. Isso é coisa de doido. Ô, Ney, como é que foi pra você sair de um time como Ipatinga? Você já tinha trabalhado nas divisões de base do Cruzeiro, do Atlético Mineiro. E aí assumiu o Ipatinga, que como você bem disse, claro, com todo respeito ao Ipatinga, mas era um time na época de Série C, com uma torcida muito menor que a do Cruzeiro e do Atlético, por exemplo. E como é que foi pra você assumir o time de maior torcida do Brasil, que tinha alguns nomes consagrados na época, como o Luizão, enfim, o Léo Moura jogava, o Juan, lateral esquerdo. Como é que foi pra você passar desse estágio de técnico de um time que estava na época na Série C para simplesmente o time de maior torcida do país e já de cara conquistar um título da Copa do Brasil e permanecer um ano à frente do Flamengo? Rafael, só para ressaltar, né? No momento desse combate no Maracanã, a princípio eu achei que era até uma pegadinha, né? Por causa por causa disso que você está falando, cara. Eu estava na equipe de Série C do Campeonato Brasileiro, né? Então, uma equipe desconhecida nacionalmente, né? O Ipatinga, né? E tanto o Ipatinga Clube como a cidade, embora a cidade seja uma cidade industrial, né? Onde foi constituída a Uzi Minas, que é uma das grandes empresas, né? Na época, trabalha com aço, né? E que ajuda muito o PIB brasileiro, né? Na economia, né? Mas era uma cidade desconhecida, era um clube totalmente desconhecido. E de repente eu me vi, né, saindo de uma Série C e já caindo no clube, né, de maior torcida do futebol brasileiro, com uma das histórias mais bonitas do futebol mundial, né? E eu costumo falar o seguinte, cara, eu sou formado em educação física, mas eu tive uma escola muito boa, né? Eu falo que o meu doutorado ele foi nas categorias de base do Cruzeiro. Eu trabalhei 10 anos como treinador nas categorias de base do Cruzeiro, e o Cruzeiro me deu a oportunidade, além de disputar campeonatos regionais e nacionais, eu disputei muitas competições internacionais, né? Jogando na Alemanha, jogando na Holanda, no Chile, né? São várias competições que a gente fez internacionalmente. E eu confesso que quando eu recebi esse convite para ir para o Flamengo, né? Eu acho que eu estava calejado, estava preparado para o cargo, né? Logicamente que era muito diferente o mundo, né? Eu não tinha experiência nenhuma no futebol de Série A como treinador, embora já tivesse dirigido o Cruzeiro interinamente em 7 jogos de Série A do futebol brasileiro. Então, quando eu era treinador do Sub-20 do Cruzeiro, né, quando saía um treinador até outro chegar, eu interinamente, eu dirigia o Cruzeiro profissionalmente, mas eu confesso que eu acho que todas as experiências que eu tive no Cruzeiro, eu me senti muito preparado naquele momento para ser o treinador do Flamengo, né? E logicamente que a primeira responsabilidade era ajustar a equipe dentro do Campeonato Brasileiro, que não vinha disputando o Campeonato Brasileiro bem, e preparar a equipe para a grande final contra o Vasco da Gama. Só lembrando que em 2010 teve a Copa do Mundo no Brasil, e antes da final, né, a gente teve uma parada de um mês, e nessa parada a gente foi para Manaus, né, fazer uma intertemporada, voltamos para o Rio. No Rio a gente montou uma estrutura para treinamento para esse jogo contra o Vasco, né? Antes do Vasco ainda a gente teve uma sequência, se não me engano, de 3 jogos dentro do Campeonato Brasileiro antes do confronto, né? Antes desse confronto a gente começou a utilizar o Ninho do Urubu, né, que hoje é o centro de treinamento, um dos melhores centros de treinamento do futebol brasileiro, mas na época era muito distante da Gávea, onde a gente treinava, e lá era base, não tinha toda a estrutura que tem hoje. Então, na necessidade da gente realizar alguns treinos privados, porque na Gávea não tinha jeito, nós começamos a utilizar o Ninho do Urubu. Então, foi a primeira vez que o Flamengo começou a usar o CT Ninho do Urubu, e a gente começou a preparar para essa Copa do Brasil, e a gente conseguiu chegar na Copa do Brasil. Aí era um peso, né? Eu sabia que o título da Copa do Brasil poderia me dar uma continuidade como treinador no Flamengo. Eu sabia que o oposto, perder uma final para o Vasco da Gama, né, poderia estar ali o limite, né, finalizar logo um trabalho muito breve à frente da grande oportunidade que eu tinha. E a gente conseguiu com muita propriedade o título da Copa do Brasil, e uma das coisas que eu tenho orgulho, né, desse trabalho
foi nesse trabalho que eu lancei o Renato Augusto, então com 17 anos, numa final de Copa do Brasil, né? E a gente vê a trajetória desse atleta hoje, né? Hoje no Corinthians foi uma trajetória vitoriosa, né? E é um detalhe que eu tenho no currículo, né? Se eu sei que, por exemplo, no São Paulo, o meu trabalho contribuiu muito para o crescimento do Lucas e até negociação, no Flamengo também eu tenho esse detalhe, além do título da Copa do Brasil, né? Eu me orgulho de ter no currículo esse lançamento realmente, né, efetivo do Renato Augusto, e ele aproveitou a oportunidade e nos ajudou muito tecnicamente, tanto na final da Copa do Brasil, como no título no ano seguinte do Campeonato Carioca. Muito legal, e o próprio Renato Augusto tem relembrado em algumas entrevistas também essa oportunidade, né, agora com a entrada na decisão da Copa do Brasil de 2022, essa oportunidade que você deu lá no Flamengo em 2006. A gente tem que liberar você em menos de 10 minutos, então deixa eu já encaminhar o assunto CBF, porque também sua trajetória foi maravilhosa à frente da Seleção Brasileira de Base, né, classificando o Brasil para Londres 2012, né, e também numa competição que o Brasil não conquista mais, né? Desde 2011, que é o título mundial sub-20, e naquele time você tinha peças importantes como o Oscar, que 3 anos depois foi titular da seleção brasileira, né, na Copa do Mundo aqui do Brasil. Você tinha o Neymar, você tinha outros jogadores importantes. Fala um pouquinho dessa trajetória importante dentro da CBF. Bom trabalho que você fez, que depois você foi para o São Paulo, né, Ney? Só os outros jogadores que tinha, é impressionante. Aquela geração é um negócio... Mágica. Porque veio 2014, 18 e até agora tem gente dessa geração. Sim. Hein? Alexandro, Danilo. Casemiro, William José tá na Europa. Enfim, tem muito bom jogador aquele time. O trabalho foi tão bom que Coutinho, ainda tem jogadores, Coutinho Tem. também, né? Tem jogadores até hoje na seleção brasileira, né, Ney? Pois é um trabalho que eu me orgulho muito, né? Além dos resultados, né, do título sul-americano e do campeonato da Copa do Mundo, ter trabalhado com esses jogadores talentosos, né? Vocês já falaram alguns, a gente sempre vai esquecer. A gente tem o Dudu também, que está no Palmeiras hoje, o Gabriel, verdade. que foi contratado agora pelo Coritiba, né? O Juan, zagueiro, que fez a carreira toda lá na Itália, né? O Alan, né, que era formado na base do Vasco, Alan Patrick, Felipe Anderson, e vamos esquecer nomes de Fernando Volante, Bruno Vini também. então realmente a gente pegou uma geração assim espetacular, né? E em cima disso, né, mais uma qualidade do trabalho, porque essa geração hoje ela é conhecida. Na época nós tínhamos aí o Casimiro, né, já jogando, entrando em alguns momentos no profissional do São Paulo, o Lucas treinando já no profissional do São Paulo, e realmente o nome ainda era o Neymar, né, era o único convocado realmente que tinha um posicionamento no time, né? Esquecemos do Oscar, que na época tinha saído do São Paulo, foi para o Internacional, né, também jogava no Sub-23 do Internacional. Eu acho que a gente, primeiramente, a nossa comissão técnica, a gente foi muito feliz na convocação, né? E aí eu tenho que voltar um ano antes. Em 2010 eu recebi esse convite para trabalhar na CBF através do Mano Menezes e do Ricardo Teixeira. Na época eu estava dirigindo o Coritiba na Série B do Campeonato Brasileiro de 2010, liderando a Série B, e eu recebi um convite no mês de setembro para sair do Coritiba e ir para a seleção. A gente negociou, eu não poderia deixar o Coritiba na situação que estava, próximo para um acesso para a Série A do futebol brasileiro, que é uma responsabilidade enorme, um clube que tem uma torcida apaixonada, né, que tem a sua tradição. Eu não poderia deixar um clube liderando um campeonato de Série B para ir para um projeto, embora um projeto tentador, né? O Ricardo e o Mano entenderam o momento, esperaram terminar a Série B de 2010, a gente foi campeão da Série B pelo Coritiba em 2010, e aí em dezembro a gente já fez uma primeira convocação, utilizei muitos profissionais que trabalhavam na base para me auxiliar nessa primeira convocação, né? E eu devo agradecimento, além do pessoal que fazia parte da minha comissão, como o Éder, né? Na época o Marquinhos Santos, que hoje treinador aí de Série A do futebol brasileiro, ele era o treinador de Sub-20 do Coritiba, ele me ajudou muito nessa primeira convocação. O Emerson Ávila, que hoje é auxiliar técnico do Jair Ventura lá no Goiás, né? Então eu fiz uma mobilização muito grande em dezembro para a gente não errar na convocação. E a gente foi muito feliz nessa convocação
para o sul-americano, né? Aí a gente trouxe Danilo, Alexandro, né? Todos esses nomes que vocês sabem, né? O Dudu, que hoje está no Palmeiras, na época jogou comigo, poucas pessoas sabem disso, jogou comigo no Coritiba em 2010, né? Ele era jogador da base do Cruzeiro, a gente levou, eu peguei emprestado, levamos para o Coritiba em 2010, ele foi campeão brasileiro para a gente em 2010, com participações decisivas no Coritiba, né? Então a gente foi muito feliz, a gente mobilizou no mês de dezembro, janeiro, e em fevereiro a gente foi para o Sul-Americano, e foi assim uma campanha espetacular e que ficou marcada por grande jogo final contra o Uruguai, onde nós ganhamos de 6-0, né, com o show do Lucas com 3 gols, gol do Neymar, gol do Danilo, né, com uma participação espetacular. E esse título da Sul-Americana, né, Sul-Americano, nos deu uma base para a gente enfrentar depois um Mundial em julho. Lembrando que a gente perdeu do Sul-Americano para o Mundial, nós perdemos o Neymar e o Lucas. Eles foram convocados para a seleção principal, né, pelo Mano, disputaria a Copa América, e para o lugar do Neymar eu trouxe o Dudu, né, e para o lugar do Lucas, né, eu trouxe o Felipe Coutinho, embora com características diferentes, o Felipe Coutinho mais para jogar no meio, e a gente realmente montou mais uma seleção forte, que coroou com o título do Mundial, né? E passando esses 2 títulos, no ano seguinte, também em 2011, a gente teve alguns torneios muito importantes, onde a gente ajudou na revelação. E entre esses jogadores estava o Fabinho, né? O Fabinho, ele jogava na base do Fluminense, não era titular no Sub-20, nem era muito conhecido na base do Fluminense, né? Ele fez um treinamento conosco, o Sub-20 do Fluminense, eu vi esse atleta jogando, convoquei e levei para um torneio na Espanha e na África do Sul. E ele já voltou desse torneio com a proposta, né? Eu me lembro na época, o Fluminense vendeu o Fabinho, se não me engano, por R$1 milhão de reais, né? Hoje o jogador está super valorizado. Então eu me orgulho também desse trabalho com o Fabinho, que a seleção é uma vitrine para ele, e a gente teve a competência na convocação, né? Então são títulos e legados que a gente deixou aí nesse bom trabalho à frente da seleção sub-20. No pique do rádio, uma pergunta sua, Oliva, uma minha, pra gente liberar o Ney Franco, nosso convidado hoje no podcast A Rodada pra você, sempre em nome de Galera Bet. Bora lá, Rafa! Realmente, tinha uma geração de ouro que daria pra gente ficar falando, fazer um episódio só sobre seleção brasileira, outro só sobre São Paulo e Sul-Americana, enfim. Mas, ô Ney, eu acho que saindo um pouco dos temas da sua carreira, é uma coisa que eu gosto de perguntar para os treinadores, eu gosto de saber a opinião dos treinadores brasileiros. Hoje, mais ou menos a partir de 2018, 2019, com São Paulo e Jorge Jesus vindo para o Brasil, é uma onda de treinadores estrangeiros aqui no país. Então, hoje a gente tem o Vitor Pereira no Corinthians, o Abel Ferreira no Palmeiras e diversos outros aí que voltam, enfim. Eu queria saber a sua opinião, a gente já sabe bastante de outros treinadores que já falaram sobre isso, sua opinião sobre essa chegada de treinadores estrangeiros aqui no futebol brasileiro e também, como você também tem experiência em seleção brasileira, sobre uma possibilidade, o Tite já anunciou que não vai ficar na seleção para o ano que vem, uma possibilidade de algum treinador estrangeiro assumir a seleção. Olha, em relação ao treinador no Brasil, eu sou adepto do mercado totalmente aberto, entendeu? Então eu acho que a gente não tem que ter imposição sobre isso, né? E a minha convicção, né, é que tanto o treinador brasileiro como treinadores estrangeiros vão ter dificuldade para trabalhar no futebol devido à cultura, né? Então, se a gente enumerar os nomes dos treinadores estrangeiros que vieram no Brasil, né, alguns fizeram sucesso ou estão fazendo sucesso, né, como o Abel no Palmeiras e o Jorge Jesus, que deixou realmente uma marca impressionante no Flamengo, mas a gente também tem uma lista, né, de vários treinadores que passaram por aqui que não acrescentaram ou não tiveram sucesso no futebol brasileiro, né? Assim como treinadores brasileiros também tiveram oportunidade e não conseguiram avançar na carreira, né? Uma posição que eu tenho muito segura em relação a isso, que nós temos no Brasil muitos treinadores com qualidade. Nós temos aí treinadores que
estão no plantel, né, de treinadores internacionais. O grande problema nosso é que a gente vive num país com a economia muito baixa, né? Infelizmente, eu já falei da experiência que eu tive na base do Cruzeiro, eu disputei muito torneio lá fora. E lá fora, há muitos anos, é preconizado que no Brasil se vence devido só ao talento do atleta, que aqui não se trabalha a parte tática, né? E isso é uma incoerência enorme, né? Porque nós temos grandes formadores de jogadores nas bases do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, assim como o futebol argentino, é o grande celeiro para o mundo de jogadores. A gente acabou de falar aí agora números, né, nomes de jogadores da seleção sub-20. Esses jogadores, eles não nascem por acaso, igual eles pensam lá fora, é como se fosse na árvore colher. Esses jogadores estão preparados. E os clubes brasileiros, né, devido à estrutura dos clubes brasileiros da base, em alguns momentos até precários, mas a gente consegue, os profissionais que estão na base conseguem desenvolver um trabalho com qualidade, né? Então eu acho que no futebol brasileiro, os treinadores brasileiros são muito bem preparados, né, em condições de dirigir, né, equipes, né, de Série A do futebol brasileiro e equipes internacionais. Infelizmente existe uma pecha lá fora, um preconceito lá fora em relação ao treinador brasileiro, e hoje, infelizmente, isso respingou também dentro do nosso país. Mas aos poucos a gente está começando a quebrar de novo, né, esse paradigma, né? A gente vê aí o trabalho do Filipão, o trabalho agora do Dorival à frente do Flamengo, o trabalho do Cuca ano passado no Atlético Mineiro com o título brasileiro, né? E acho que a seleção brasileira, antes de se pensar, né, no treinador estrangeiro, tem que voltar para aqui. Eu não sei se aceitaria, né? Eu acho, né, pelas experiências que tem, eu acho, por exemplo, o Brasil tem tudo para colher o fruto esse ano na Copa do Mundo do trabalho do Tite. Teve uma competição mundial, o Brasil não foi campeão, mas está trazendo hoje para a próxima Copa do Mundo uma carga de experiência enorme. Então eu acho que o Brasil é um dos favoritos para título. E acho que a próxima seleção, eu não sei nem se aceitaria. Eu vejo o nome como Filipão e Mano Menezes, os dois grandes nomes para pegar a seleção brasileira, devido à experiência que eles já têm dentro da seleção brasileira, né? Agora, a gente sabe, né, que são treinadores, principalmente o Filipão, ficou marcado devido à Copa do Mundo do Brasil, mas olha o que o Filipão está fazendo hoje no Atlético Paranaense. E o futebol, assim como a vida, é feito desses momentos de queda, depois de mudança de novo, de novas vitórias. Eu acho que hoje os dois grandes nomes para o futebol brasileiro, para a seleção, né, seria Filipão e Mano Menezes. Ô Ney, então Filipão e Mano Menezes, você acha que, na sua opinião, seriam, por exemplo, mais adequados que o Abel Ferreira, por exemplo, ou que o Jorge Jesus? Ah, sem dúvida. Eu acho que tem mais experiência em termos de seleção, já passou pelo cargo, sabe como que funciona o futebol brasileiro, sabe qual que é a pressão em cima do futebol brasileiro, né? O momento do Mano Menezes e do Filipão são momentos muito bons também. O trabalho que o Mano está fazendo no Internacional de recuperação, o trabalho que o Filipão está fazendo no Atlético Paranaense, também numa final de Libertadores. Esses resultados recentes, com a experiência que tem, principalmente de seleção brasileira, eu acho que está à frente no momento esses dois nomes. Pra liberar você, Ney, e aqui, eu quero até pedir desculpa pro pessoal da Live Sports aqui, porque eu vou fazer uma coisa muito louca aqui agora. Calma, Fábio, calma. Pera aí. Numa piração total, tava na beira do caos, tava na beira do mal. Numa piração total. E essa música você começou a cantar no Bem Amigos, lá do Galvão Bueno, né? Lá no Sport TV. E ninguém sabia de seus dotes, né? Você cantou até Guns N' Roses lá, rapaz. Fala um pouquinho dessa veia artística na beira do caos, Ney Franco. Rapaz, essa música hoje em dia ela paga minha conta de luz, ela paga minha gasolina, cai um dinheirinho de vez em quando no ECAD. Não, brincadeiras à parte, brincadeira à parte. Bom, eu, como qualquer brasileiro, né, quando adolescente, meu sonho era ser jogador de futebol. E na adolescência eu comecei, né, peguei um instrumento, comecei a tocar violão, participei de festival de música na minha região e de repente, aos poucos, comecei a escrever também, fazer letra, né?
E essa música foi uma música que foi gravada, né, por uma banda mineira, Marrais, né? E na época eu estava no Botafogo, a gente tinha acabado de ser campeão da Taça Guanabara pelo Botafogo. Eu fui convidado no Bem Amigos, levei a banda comigo, o Marrais, né? E aí eles tocaram no Bem Amigos e eu dei essa palhinha e ficou registrado aí na memória. Acho que um momento muito bacana, um momento na época valia a pena, que tinha acabado de ser campeão pelo Botafogo, né? E foi um momento de descontração, mas ficou registrado. Hoje a gente tem que liberar aqui esse papo gostosíssimo aqui com o nosso Ney Franco. Ney, muito obrigado por atender ao nosso convite, né? A gente tem até que liberar, já até ultrapassamos um pouco o tempo, mas Ney, muito obrigado aqui por atender o convite do Futebol Lance Voz do Esporte aqui no podcast A Rodada. Valeu, Ney, obrigado. Valeu. O Rafael, eu só queria acrescentar uma coisa, falar sobre a importância do título do São Paulo e do Flamengo, né? Sim. Olha que isso fica gravado, né? Então, essa semana, né, eu estou sendo muito solicitado para dar entrevistas, né, e na semana que vem também, devido, né, à final do São Paulo e devido à final do Flamengo contra o Corinthians, né? Então, duas competições que você tem o título. E é aí que eu falo, cara, essas coisas, né, ela não sai mais do seu currículo, ela está escrita positivamente, e eu fico feliz de ser solicitado nesse momento, né, e vou ficar muito na torcida, né, para que o São Paulo aí consiga aí o bicampeonato dessa Sul-Americana. Pra você, clube de futebol, tá procurando aí um cara que sabe de leitura de jogo aí, que tem um histórico muito legal, tá aí o Ney Franco aí, não tá na beira do caos não, tá aí, tá pleno aí na carreira, pra você que tá buscando aí um grande treinador de futebol, tá aí o Ney Franco. Valeu, Ney, até a próxima, grande abraço! Abraço aí, Rafas. Valeu, tá aí o Ney Franco, nosso convidado aqui no Futebol Lance Voz do Esporte dentro do podcast A Rodada. E agora nós vamos neste momento, Galera Bet, para as odds deste Campeonato Brasileiro nesta rodada, né? Um final de semana muito diferente, né? Com as eleições aí para o pleito presidencial, para governador, para senador, para deputado. Lembre o que fala sempre Fausto Silva, urna não é pinico. Vamos lá, para as odds do Galera Bet a partir de agora para você. Sábado, amanhã, 15 horas, tem Internacional e Santos, pagando um pouco mais para a vitória do Peixe, 5,70. Ceará e América Mineiro, também às 3 da tarde. Odds equilibradas aí, pagando um pouco mais para a vitória do Coelhão Malvadão. O América Mineiro, 3,88. Atlético Mineiro e Fluminense, também 3 da tarde. Para a vitória do Fluminense, 5 cravados, hein? E também é interessante, índice do empate 3,41. Goiás e Fortaleza, 7 da noite, também odds equilibradas. Sabe que a odd ela vai mexendo conforme aí as apostas e conforme também tudo que vai acontecendo entre os clubes, né? Pagando um pouco mais para a vitória do Esmeraldino, 3,11. Atlético Paranaense e Juventude, 7 cravados para a vitória aí do time de Caxias do Sul. Avaí e Atlético Goianiense, 19 horas. Pouquinho mais para a vitória do Dragão do Centro-Oeste, 3,21. Flamengo e Bragantino. Para o Massa Bruta aí tá rendendo 6,60 aí para essa vitória do RB Bragantino, jogo no Rio de Janeiro. E Corinthians e Cuiabá, Neoquímica Arena às 9 horas da noite para a vitória aí do Dourado, 6,20. Segunda-feira esse jogo passou, né, pro dia 20, né? Esse jogo aí do São Paulo e Coritiba passou pro dia 20, e Botafogo e Palmeiras aí tem esse jogo com a odds aí, com a odd favorável à vitória do Botafogo, 3,94. E tem o jogo do Corinthians, mas já faz parte da outra rodada, já faz parte aí da rodada, a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Oliva, mais uma vez, grande prazer aí, um papo muito bacana com o Ney Franco. Pô, dava pra gente ficar aqui muito mais tempo, porque o Ney Franco tem uma carreira pequena, né? Cruzeiro, Vitória, que a gente acabou nem falando, né? Que ele tem uma passagem muito legal no Vitória, também no Curitiba. Enfim, mas muito legal, muito obrigado pelo convite do pessoal do Voz do Esporte. O Lance está sempre, né, integrando aqui a bancada, sempre muito legal. Eu gosto muito de participar aqui. E espero que você que acompanhou tenha curtido o nosso papo, porque eu
particularmente gostei bastante. Foi Achei que foi sensacional. muito bom. Agradecer o pessoal da produção também. Estou aí para quando precisarem. Com o Guto Ablas, com toda a galera da Live Esportes, agradecendo demais aqui a sua companhia, sempre em nome de Galera Bet, sua melhor aposta. Deixa o pessoal louco do corte. Eu vou pra um lado, eu vou pro outro. Quer ver, ó? Eu vou pra lá, ó. Aqui, quer ver, galera? Aqui, ó. Ó o JM aqui, eu vou pra cá, JM, ó. Isso. Fabião, me deixa louco, eu vou pra cá. E eu vou terminar hoje já agradecendo o carinho da sua audiência e eu vou terminar o podcast com Na Beira do Caos aqui do Ney Franco. Ó. Está tão claro. E o tempo é Tchau, galera! Até a próxima edição do podcast A Rodada. Mostrando aqui as costas do meu celular. Eu chorei o mar. Ó!